Oi, 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 boa noite. Então vamos lá. Primeira situação que eu coloquei em que o past tense vai ser o nosso auxiliar, o nosso controlador de crise, o nosso suporte para questões muito desafiadoras, que é durante o transporte. Anote aí. Durante o transporte, viagens no carro, ônibus, avião. As mamães sempre me mandam muitas mensagens. Josi, qual óleo essencial que eu vou usar? Porque é muito desafiador fazer viagem, ficar trancado, confinado muito tempo. Eu preciso de um óleo que traga serenidade, calma, equilíbrio durante esse processo que é de ficar confinado muito tempo dentro de um mesmo veículo de transporte. Qual é o nome desse óleo que a gente vai usar? Past tense. Olha só, fala pra mim se você já sabia que você poderia utilizar em situações de viagem em que o seu filho está agitado, está incomodado, está tenso dentro dos transportes, seja ônibus, carro, avião. Você sabia? Fala pra mim se você já tinha pensado em usar o past tense nessa situação. Então, onde você necessariamente vai aplicar? Vamos anotar, gente? Hoje a gente precisa anotar tudo que a gente vai falar por aqui. Então, pensando nesse desafio, onde eu vou aplicar o óleo essencial? Eu vou escolher na região aqui, ó, logo abaixo do ossinho aqui do externo, logo ali onde a gente chama de boca do estômago, né, para ficar mais claro para vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui. Olha só, aqui nessa região, tá bom? Então, a gente vai aplicar nessa região aqui, tanto na frente quanto atrás, e vai fazer uma massagem. Olha só, nunca imaginei. E é um desafio que a gente encontra, né? Às vezes a gente sabe que vai precisar fazer um trajeto um pouco mais demorado, vai pegar um pouquinho de trânsito, a gente não sabe muito bem quais óleos a gente vai lançar a mão. A gente coloca um olhinho ali no difusor do carro, seja aqueles da saída de ar, tá? Ou até mesmo o difusor, né, ultrassônico ali, saindo, liberando de repente o lavanda, né, como calmante, tranquilizante. Mas é importante que a gente traga essa sensação de bem-estar que o past tense traz em relação ao confinamento e a estresse que esse confinamento causa. Olha só que interessante. Então, essa irritabilidade, essa sensação de estar imóvel, parado, o tempo inteiro no mesmo lugar. Às vezes a gente tem que pôr o cinto ali, né? Porque a gente vai realmente se deslocar com a criança, né? Então a gente tem que colocar na cadeirinha e ela fica inquieta. Nos primeiros minutos até fica, mas depois começa a ficar agitada. Vamos utilizar o past tense. Então a gente vai fazer onde? Massagem aqui e na direção das costas. Só, Josi? Não! A gente vai pegar aqui, ó, e vamos abrir aqui e aplicar, tá certo? Aqui na criança, na dobrinha do cotovelo, tá bom? Então, são 2 pontos que eu quero que você aplique. Frente e atrás, na mesma posição, e na dobrinha do cotovelo aqui dentro, tá bom? Faz uma leve massagenzinha de 30 segundos, é o suficiente. Isso antes de você entrar no veículo, antes de você pegar o voo, e se caso for necessário, novamente reaplica nesses pontos, tá bom? Gostaram de saber? Vamos pro próximo? A gente tem 5 situações muito características do autismo que a gente vai precisar do past tense para nos auxiliar, nos trazer um suporte ali nesses desafios do nosso dia a dia, tá bom? Ok? Olha só, deixa eu falar com vocês, mamães. Aqui embaixo, eu sei que muita gente não está familiarizado, né? Com o Instagram, live, às vezes não tem o hábito de entrar. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação. Eu quero que você coloque ali, se surgirem dúvidas ao longo da live, porque às vezes eu estou aqui concentrada e a sua pergunta passa e eu não vejo, tá bom? Então, para que ninguém fique sem resposta durante a live, coloca aqui para mim
no balãozinho se for uma pergunta pra mim. Se for conversando com as mamães, pode colocar aqui no chat mesmo, tranquilo. E eu quero ver vocês subindo coraçõezinhos, tá? Se vocês estão gostando, se as informações estão sendo úteis aí pra vocês, subam bastante coraçõezinhos pra eu poder ter aqui um feedback de vocês. Eu não vejo o rostinho de vocês, eu só vejo o coraçãozinho com o rostinho, tá bom? Ok? Vamos lá. Segundo aspecto, a gente tá chegando, ó. Estamos chegando a 50 daqui a pouco. Olha só. Segundo aspecto que eu trouxe, e a gente está falando desse magnífico aqui, past tense. Então vamos ao segundo aspecto que a gente vai usar, tá bom? Liberação de sentimentos de tensão e estresse, acalmando os desregulamentos ou até mesmo as hiperatividades que a gente pode ocasionar ali de descontrole, tá? Como que isso acontece? Você vai conseguir utilizar o past tense quando esse desregular aconteceu por estímulo em lugares muito cheios ou que houve um excesso de estímulos, sejam auditivos ou visuais. Josi, meu Deus, como que eu não sabia disso? Pois é. Então, se você tá tendo um pico, né, naquela criança, naquele adolescente, né, até mesmo no adulto atípico, um pico de estresse e de agitação devido a esses autoestímulos sonoros, auditivos, né, ou visuais, e até mesmo da questão de muita gente, de ter aumentado o volume de pessoas no ambiente, você vai poder recorrer ao past tense para reequilíbrio do controle emocional. Olha só, e aí como que a gente vai utilizar nessas situações? É claro que a gente vai acolher, a gente vai tentar trazer para um lugar mais confortável, com menos agressividade auditiva principalmente, estímulo, reduzir aqueles estímulos, mas o estresse daquele não tornar a consequência daquele estímulo que acabou de acontecer. Não é assim que acontece? A gente corre, pega a criança, acolhe, leva para um outro lugar, leva para um lugar mais tranquilo, mas o pico de estresse dela ainda está por ali, porque ela acabou de vivenciar aquela situação altamente estressante. Então, a gente vai utilizar o past tense nessas situações em que a gente tem esses picos de estresses agudos, né, dessa agitação e até mesmo das estereotipias acontecendo em virtude ali dessa agressividade pelo excesso de estímulo, tá bom? Josi, onde na maioria das vezes acontece esse excesso de estímulo? Acontece nas áreas, né, que a gente convive ou que a gente vai frequentar, que tem muita gente, muito barulho. Às vezes acontece essa alta sensibilidade também até dentro de salas de terapia, onde é terapia conjunta com várias outras crianças, o barulho também das outras acaba desenvolvendo e dando esse pico ali de estresse e acabando desencadeando uma situação, né, de crise, tá bom? Então, esses conflitos a gente consegue mediar, essas situações desafiadoras a gente consegue mediar com o past tense. Onde a gente vai aplicar, gente? Onde a gente vai aplicar nessas situações? A gente vai aplicar novamente aqui, né, nessa região. A gente vai aplicar muito na solinha dos pés e fazer massagem. E a gente vai aplicar na coluna como um todo, tá bom? Vindo fazendo massagem, principalmente na região do cóccix, tá bom? Então você vai fazer uma massagenzinha ali na região do cóccix. Pega a bolinha aqui, ó, muito sutilmente. Pega a bolinha aqui e faz a aplicação e depois faz a massagenzinha lá no cóccix com as duas pontinhas do dedo, tá bom? Acolhe aquela criança, né? Entenda que aquilo realmente foi muito agressivo para ela, às vezes há uma quantidade de estímulos muito alta e você consegue. Ai, gente, o cheiro é maravilhoso. E você consegue fazer o reequilíbrio dessas emoções com a junção desses 9 óleos que a gente falou que tem dentro do past tense, tá bom? E aí, podemos seguir? Estão gostando? Falem pra mim se vocês estão aprendendo e gostando das novidades sobre o past tense. Me conta se você já usava ele para essas situações.
Quero muito saber se você já usava eles nessa situação, esse conjunto de óleos essenciais nessas situações. Olha, tá seguindo, anotando? Ótimo, vamos seguir anotando. E não deixa de compartilhar, não deixa de chamar, porque a gente ainda vai falar do spray e ainda vamos falar do Peppermint e do Lavanda Touch no autismo. Então dá tempo da gente bater nossa meta, senão a gente não tem live amanhã. Então vamos bater nossa meta, tá bom? Então vamos ao terceiro aspecto que eu trouxe do Past Tense. Olha, ele é um excelente óleo essencial para as mamães que têm um desafio aí na sua casa da marcha equina. Josi, o que é marcha equina? É quando a criança, ou até mesmo o maiorzinho, né, de 6, 7 aninhos, está andando na pontinha dos pés. E aí, o que está acontecendo aqui? Uma sobrecarga, né? Então, às vezes, acontece até um encurtamento do tendão, justamente por causa desse forçar, desse excesso de estímulo feito nessa região, tanto na musculatura quanto nos nervos, né? Nos nervos que estão aqui atrás, no calcanharzinho da criança. Então, como que a gente vai utilizar quando a gente tem uma criança que tem marcha equina em casa? Como que o Past Tense pode te auxiliar no acompanhamento e na melhoria do conforto dessa criança? Ao acordar, vamos lá, gente, anotem aí, ó. Quem tem criança com marcha equina, coloca aí a mãozinha para eu saber que está sendo muito útil para você. Olha só, o que você vai fazer? Ao acordar, você vai pegar o rolãozinho e vai passar no nervo, né? Tem um nervozinho lá atrás do calcanhar da criança. Você vai passar até a panturrilha, tá bom? Não economiza não, vamos passar, olha. Eu nem sei quantos eu tenho, acho que eu tenho uns 3 desse aqui, espalhado aqui por casa, porque a gente usa mesmo o Past Tense. Então, olha, desse nervozinho do calcanhar até a panturrilha. Vamos passar até lá em cima e vamos vir massageando levemente, fazendo uma massagem para aliviar aquela musculatura que já está até tensionada. Às vezes a criança já está até com a panturrilha, parecendo panturrilha malhada, durinha, de tanto esforço que ela faz, de tanto estímulo que ela faz naquela região. Então, o que a gente vai fazer? Relaxar aquela musculatura. Ali dentro a gente tem basil para isso. A gente tem o próprio manjerona, a gente tem o frankincense, a gente tem cilantro ali dentro, lavanda, camomila romana, que são relaxantes. Então a gente vai aplicar desse nervozinho até a panturrilha lá em cima, tá bom? E vamos fazer isso pela manhã. Então, nas 2 perninhas, faz uma massagem, é na parte de trás, tá, gente? Não é na canela, é na panturrilha até o calcanhar. Fez uma leve massagem, aplicou ao ponto de você ver que a pele absorveu o óleo, ok. No final do dia, quando a criança tomar o banhozinho, né, que ela já está se preparando para jantar, dormir, você vai novamente aplicar. E eu recomendo que você aplique o rolão e faça a massagem com as suas 2 mãozinhas. E agora eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Então agora vocês estão compartilhando a live. Foca aqui em mim para vocês não perderem nenhum frame. Daqui a pouco vocês compartilham de novo. Olha, você vai pegar a panturrilha e da parte vindo do joelho até o tornozelozinho da criança, você vai vir fazendo a massagenzinha descendo, tá bom? É como se você pegasse os gominhos assim e você vai sentindo realmente o nervinho que corre ali atrás. Então você vai fazendo uma massagenzinha até lá embaixo. Apliquei, vou fazer do joelho para baixo. Venho fazendo essa massagenzinha, tá bom? Depois que você fez isso, você vai pegar o pezinho dele na parte de cima. Estão focadas em mim? Na parte de cima e vai aplicar fazendo massagem. E aí o que eu quero que você faça? Você vai rotacionar um pouquinho. Isso tudo para a gente promover relaxamento
dessa musculatura e desse tendão que ficou distendido o dia inteiro, né? Durante as caminhadas, durante os pulas-pulas que essa criança fez. Então, é como se tivesse malhado o dia inteiro essa panturrilha. A gente vai relaxar essa musculatura, esses nervos, para ele dormir tranquilo e com a musculatura relaxada. Então, eu quero que vocês façam esse movimento. E aí, quantas vezes, Josi, eu vou fazer mais ou menos esse movimento? Pelo menos uns 3 minutinhos, tá? Subindo e descendo. Depois, eu quero que você pegue o rulon. Vamos lá, Josi, fala, mas mostra. Ai, meu pai, vamos lá. E aí, a gente vai aplicar, certo? E depois que a gente aplicou no pezinho, a gente vai rotacionar um pouquinho, tá? E você vai subir, descer, levemente. Subir, descer. Pode fazer brincando com a criança, para ele relaxar, para ela relaxar. E aí você faz pro ladinho, pro outro, subiu, desceu, subiu e desceu. Eu quero que você brinque com seu filho. Olha que intimidade maravilhosa, oportunidade divina de você ter contato físico, emocional com o seu pequeno e ainda promover bem-estar. O que a gente está fazendo aqui? Trazendo o relaxamento dessa musculatura que trabalhou o dia inteiro, que malhou o dia inteiro por estar na ponta do pé, tá bom? Então a gente vai fazer esse relaxamento e a gente vai promover um sono tranquilo. Os pezinhos às vezes já estão tão tensionados que a criança dorme em ponta de pé. Se você às vezes reparar, tá tão tensionado que às vezes a criança dormindo ela tá em ponta de pé, nem dormindo ela relaxa o pezinho. E a gente vai fazer esse estímulo para ajudar a relaxar, tá bom? Vamos lá! Vamos seguir. Agora vocês podem voltar a compartilhar, senão a gente não bate essa meta, né? Tá certo? Vamos lá. Vamos que vamos. Falamos agora do nosso terceiro aspecto do past tense, que a gente vai utilizar especificamente nas questões que tocam e são concernentes ao autismo, tá bom? Então vamos lá. A quarta situação que eu quero trabalhar com vocês hoje se chama a função anafrodisíaca desse óleo, desse mix de óleos essenciais. O que isso quer dizer em miúdos para nós? A gente vai utilizar esses óleos, a composição química que tem dentro do past tense, para ajudar a redução da libido, dessa estimulação, dessa autoestimulação, desses processos excitatórios. Eu recebo, gente, às vezes, depoimentos de mães falando assim: Josi, preciso de uma ajuda. Meu filho não aguenta ver uma quina de mesa, um braço de sofá, e ele fica o dia inteiro ali roçando em processo de autoestimulação. Por quê? Porque libera a sensação de prazer, né? E aí ele fica naquela autoestimulação. O que a gente vai fazer? Promover sensação de bem-estar, promover a liberação desses hormônios do prazer tranquilizantes, calmantes e reduzir esses processos excitatórios, esses processos altamente estimulantes ou que até mesmo já está na fase hormonal ali de aumento de libido e tudo mais, a gente consegue dar uma controlada. Então, mesmo criancinhas, às vezes eu recebo relato de criancinhas com 2 aninhos, 3 anos, que a gente precisa trabalhar esse processo de redução do processo excitatório. Às vezes lá com as questões na síndrome de Down, por exemplo. Então a gente tem esse estímulo, né, da libido, excitatório, mais exacerbado. Então a gente tem como ajudar e canalizar esse bem-estar por outros métodos e diminuir esse processo de excitabilidade e reduzir aí esse processo afrodisíaco, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar past tense para a função anafrodisíaca. Então, você talvez usa os óleos essenciais que são afrodisíacos. Agora a gente vai usar nos nossos pequenos para redução da libido, redução do processo excitatório, do processo de estimulação e da autoestimulação, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Querem aprender? Então, vamos aprender como que a gente vai fazer e onde a gente vai aplicar para esse objetivo, tá bom?
A gente vai usar dorso do pé e sola do pé e massagear ali justamente, deixa eu tentar localizar para vocês, né? O pé como se estivesse aqui e a gente tem um dedão aqui, certo? Visualiza o pé do seu filho aí. Vamos fazer isso? Que aí vai ficar mais fácil. Pega o seu pé ou o pé do seu filho aí para você ficar olhando enquanto eu tô falando. Então tem essa parte superior, certo? Aí aqui a gente tem a canela. Não tem esse ponto aqui, que é um ponto entre o dedão e o dedinho aqui do meio? Eu quero que você faça massagens nessa região, tanto à frente como atrás, tá bom? Eu quero que você se localize aqui próximo ao dedão do pé e vai fazer massagem nessa região. Então a gente vai fazer uma aplicação no dorso, aplicação na sola dos pés e a gente vai aplicar aqui e fazer massagem, tá bom? Para a gente poder estar reduzindo essa sensação e esse estímulo, usando a função anafrodisíaca do Past Tense. Então, sim, vamos ajudar a dar um suporte, né, nessa questão do estímulo, da autoestimulação, usando os óleos essenciais. Então, dorso do pé, sola do pé, vou segurar o pezinho e vou fazer massagem com esses 4 dedos aqui, tá, gente? Com esses 4 dedos, eu vou abraçar o pezinho, abrir o dedão assim, abraçar e vir fazendo. E o dedo que tá embaixo faz no mesmo movimento embaixo do pé. Tá bom? Tá certo? Então a gente vem pegando desde o fundinho ali do tornozelo até o meiozinho do pé. Tá bom? A gente vem daqui, como se aqui fosse o pé, né? Encostando aqui na junção da canela do seu filho, tá? Aqui como se fosse a canela, aqui como se fosse o pé. Então a gente vai botar os 4 dedos aqui e a gente vai vir fazendo essa estimulação aqui com o Past Tense, ok? Essa é a dica pra gente utilizar o Past Tense, utilizar nesse ponto, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Próxima dica e orientação para o nosso uso do Past Tense no autismo. Vamos lá. Falamos sobre a questão das viagens, falamos sobre sentimentos de tensão relacionados ao excesso de estímulos, falamos também sobre a questão de ser anafrodisíaco, falamos sobre a marcha equina e agora a gente vai falar sobre uma questão muito interessante que é a questão dos cheiros. Então, a gente que tem aí uma criança que tem uma dificuldade com as questões de aroma, é um excelente óleo para que você possa começar a trabalhar a disruptura nessa questão da sensação dos cheiros. Justamente por ele ser uma mistura, ele é um pouco herbal, vai trazer ali uma variação de aromas, né, no seu degradê, na absorção, nos cheiros, e a gente consegue trabalhar as questões olfativas, tá bom? Então, onde a gente vai aplicar? Bem longezinho do nariz, a gente vai utilizar o pontozinho no umbigo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar no umbigo, vai só rodar o olhinho aqui, né, no umbigo, pronto, acabou, tá certo? Longe do narizinho, mas o suficiente para ao longo do dia ele ir apreciando as notas e fragrâncias desse aroma tão perfumado que é o Past Tense. Então, lembrando para vocês, o que a gente tem dentro dele? Basil, wintergreen, lavanda, peppermint, frankincense, cilantro, manjerona, camomila e o alecrim. Então, temos todos esses óleos dentro do Past Tense. E aí, se apaixonaram pelo Past Tense? Me contem o que vocês acharam do Past Tense. Já sabiam disso? Já sabiam dessas 4 funções dele? Ótimo, né? Maravilhoso. Então, só de adquirir ele já vale muito, né? Já entrega muito para nós nas dificuldades e os desafios que a gente encontra no dia a dia, na nossa rotina. Talvez, se você não passou por alguma dessas 5 dificuldades que eu falei, em algum momento
acaba entrando em contato com esse desafio, né? Fantástico, né? Ótimo! Deixa eu tomar um golinho de água aqui enquanto eu leio vocês. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver, tem perguntas aqui, ó. Crianças que não têm autismo com essa libido alta, pode usar o Past Tense? Pode sim. Pode usar o Past Tense para esse mesmo objetivo. Até adultos também, tá? Pode usar para esse objetivo. Como utilizar para diminuir a excitação involuntária em adolescentes masculinos na puberdade? Foi exatamente o exercício que eu passei, tá bom? Vamos lá. O Past Tense pode ser usado numa criança que não quer sair da sala de terapia? Interessante. Tá gostando muito da sala de terapia? Então, ele não vai ter esse objetivo. A gente pode trabalhar outros olhos ali de conexão com ele. Inclusive, a gente pode trabalhar o próprio lavanda, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para que você consiga trazer essa criança junto com você aí tirar de dentro da sala de terapia. Pode ser usado diariamente o Past Tense? Pode, o que você vai escolher é o objetivo, tá? Então você tenha sempre um objetivo. Eu sempre falo isso para vocês. Oi, tudo bom? O pessoal tá chegando por aqui. Na hora da gente escolher os óleos essenciais, eles são maravilhosos, mas nada é tão bom quando a gente tem um objetivo formado. Nada é tão bom se a gente não tiver esse objetivo, gente. Então, assim, usar aleatoriamente, a gente vai sentir o aroma, a gente vai se sentir bem, mas a gente não vai ter ali um objetivo atingido, porque eu não tracei uma meta, não fiz um protocolo, não cumpri ali, de repente, uma forma de aplicação para colher aquele resultado desejado. É por isso que eu estou detalhando para vocês os lugares para aplicar em determinadas situações, quando a gente tem esse determinado desafio. Por exemplo, quando a gente lê muito, né, que o Past Tense para dor de cabeça, para enxaqueca. A gente não falou disso aqui. Mas se o seu filho, por exemplo, tiver uma sensação ali de dor de cabeça, um mal-estar, você pode aplicar aonde você vai aplicar? Na nuca, né? Vai aplicar aqui no ossinho atrás da orelha, vai fazer uma massagem no pescoço, pode abrir um pouquinho o cabelinho e passar no couro cabeludo e fazer uma massagem. Então, vai depender do objetivo. Esses 5 que a gente colocou hoje aqui, que são mais característicos do autismo, eu fui detalhando para vocês formas de uso, aplicação, quantos minutos ficar. Por quê? Porque o objetivo vai ditar a forma que eu vou usar. Então ele é maravilhoso porque em qualquer ponto de aplicação que você fizer no corpo, ele é tão aromático que você vai fazer a terapia por inalação. Então eu apliquei lá na sola dos pés, eu acabo entrando em contato com o perfume, com o aroma e fazendo também a terapia por inalação. Então colhendo os benefícios dele como calmante, tranquilizante, né? Ajudando aqui nas questões de estafa mental. Por quê? Porque eu estou inalando esse óleo essencial enquanto eu aplico, tá bom? Então o que a gente quer ao usar o óleo, seja ele ou outro, vai ditar a forma de uso, vai ditar a frequência, vai ditar se eu vou usar todos os dias ou não, vai ditar exatamente se eu vou precisar fazer uma massagem, ou se eu vou fazer uma ingestão, ou se apenas eu vou colocar no difusor, tá bom? Então, como a gente está detalhando aqui, a gente está detalhando as formas de uso também, tá bom? E aí, por exemplo, uma criança que tem marcha equina, a gente vai fazer essas massagens, né? Se você tem a disponibilidade de fazer essa massagem pela manhã e à noite, você vai fazer, né? Para trazer maior conforto, relaxamento daquela musculatura, né? Melhorar a condição de bem-estar daquele membro, né? Daquele músculo, tá certo? Vamos lá. Vamos seguir, que agora a gente vai falar
de mais um ingrediente que veio, mais um elemento que veio nessa bowl. Então, como ela estava funcionando, porque ela já esgotou. A gente está aqui conversando sobre esse óleo porque eu realmente acredito que a gente precisa falar sobre ele no uso no autismo, porque é algo que você não acha no Google, as informações que Josi dá não tem no Google, né? Então você realmente precisa estar numa live assim, específica, para entender e aprender a usá-lo de forma tão pontual no corpo, pontual em determinadas circunstâncias, tá bom? Então o que a gente tem? Comprava, né, porque acabou, comprava o Past Tense e ganhava o maravilhoso, ó, ai gente, é maravilhoso demais, ganhava o On Guard de limpeza para as mãos. Então, prova viva disso é que eu saí catando a tempo da live, ó, esse eu não achei nem a tampa, tá? A tempo da live, onde estavam nas bolsas aqui os On Guards de limpeza das mãos que eu tinha aqui em casa. Então, o que eu quero falar sobre isso aqui para nós, mamães? Nós precisamos dessa mistura nas nossas bolsas. E isso é muito sério. O que a gente vai falar agora é muito sério. Por quê? Pode ser esse, né? Você perdeu a boca, tem um On Guard em casa, faça a diluição, tá bom? Coloca lá no seu spray e tenha na sua bolsa. Eu acredito que a gente viveu um desafio aí de 2 anos e um pouquinho, e a natureza ensinou para nós o quanto nós estávamos relapsos, desligados de tudo que a gente estava fazendo, de tudo que a gente estava vivendo, de como estava sendo assim tão nociva a nosso próprio estilo de vida, né? Então, eu acredito que para nós, mamães atípicas, durante a pandemia foi uma época muito desafiadora, porque a gente tinha um contágio por contato, por gotícula. Colocar a mão nos olhos e colocar na mão na boca foi algo muito disseminado como forma de não agir. Mas como você controla isso num atípico? Então, foi muito desafiador para as famílias atípicas viver nessa situação de medo, de angústia durante esse processo, porque muitos dos nossos têm esse processo de colocar as coisas na boca, né? Fazer a percepção sensorial através da boca. E aí a gente tem desde objetos, a alimentos, até mesmo a própria mão. Então, os nossos filhos põem as mãos em tudo, né? Colocam as mãos em tudo, tocam em tudo e às vezes trazem os objetos junto com eles, junto ao corpo deles. Então, fica aí, né, um elemento que a gente não pode deixar de utilizar na nossa rotina. Ele entrou, né, na nossa grade de produtos justamente durante esse período. Acredito que por entender dessa necessidade que a gente tinha de higienizar as mãos onde a gente estivesse, e eu peço a vocês que vocês não parem de ter esse hábito simplesmente porque a gente deu uma amansada na situação social que a gente está vivendo. A gente precisa ter esse hábito mantido. O hábito mantido de tirar os calçados para não entrar dentro de casa com os calçados, porque os nossos filhos pegam as coisas que estão no chão e colocam na boca. Ai, Josi, chegou uma visita, eu fico com vergonha de pedir para tirar o sapato. Eu tenho vergonha de ficar com meu filho internado e falar, filho, você está internado, sendo furado por minha causa, porque eu não quis constranger a pessoa pedindo ela para tirar o sapato. Então, disso é que eu tenho vergonha, de olhar na cara do meu filho. As bolsas que a gente traz da rua, os legumes, vamos manter o hábito de fazer essa higiene. Higiene dos alimentos, das sacolas, tirar tudo, manter higienizado. A gente limpava tudo com tanta disciplina para colocar nos nossos armários. Vamos manter esse hábito, porque foi um hábito bom, adquirido durante um período de muito desafio, mas foi um hábito bom. E dentre eles veio o hábito da gente colocar o álcool em gel e o spray do On Guard na nossa bolsa. Então ninguém saía sem o spray de On Guard, sem ter ali um álcool em gel na bolsa. Então a gente vai manter esse hábito e a gente precisa, enquanto famílias atípicas, manter esse aliado na nossa bolsa
para poder higienizar a mãozinha dos nossos filhos, tá bom? Então, ao contrário do álcool em gel, que às vezes fica pegajoso, melequento, ele não fica, tá? A gente coloca aqui e rapidamente ele já vai fazer a função dele degermante e vai evaporar, tá bom? Então, a gente tem aqui a proteção, a limpeza muito boa pra gente estar fazendo com os nossos filhos, nos objetos. Às vezes eu coloco até no objeto, tá, gente? Às vezes você chega assim na mesa pra lanchar, a mulher passa o alquinho, eu vou e passo o On Guard. É por isso que eu tenho muitos. Você chega assim na praça de alimentação ou algum lugar que você vai lanchar, aí vem, né, a mocinha vai lá, limpa pra você, ou o rapaz ali da praça de alimentação ou do restaurante limpa pra você sentar, e eu vou saco ali o meu On Guard. Por quê? Porque vai botar a mão ali na mesa, vai pegar, não sei, a batata frita e botar na boca com a mão que tocou na mesa, aí depois a batata cai na mesa, não dá tempo de você puxar da mão da criança e ela já botou na boca. Então assim, a gente tem essas circunstâncias que às vezes os nossos filhos agem mais por impulso, mesmo os que são verbais, mesmo os que são até leves, acabam agindo por impulso, né? O Lavi é assim, ele vê um negócio, ele já pega e já vai comer, né? E depois é que ele vê e olha se podia ou não podia comer aquela batata que de repente tinha caído do prato, tá bom? Então esse elemento aqui não pode faltar na nossa bolsa, no nosso dia a dia. Mamães que vão para terapias, por favor, sejam munidas do On Guard degermante das mãos, tá bom? Então vamos fazer isso pelos nossos filhos e mantenham a rotina de limpeza da casa de vocês, periodicamente conservando os hábitos que adquirimos durante esses 2 anos anteriores aí, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Eu acho que a gente vai fazer peppermint lavando e vocês não vão bater a meta para ter live amanhã. Eu acho, hein? A nossa meta pra gente ter outra live da Bogo de amanhã, que é surpresa, a gente não sabe o que é que a gente chegue a 50. A gente ainda não bateu 50 mamães aqui. Então, se não bater, a gente não tem live amanhã, tá bom? Tá certo? Vai bater, Patrícia? Vamos ver. Olha só, a gente vai começar a falar agora. A gente vai começar a falar agora de peppermint. Primeiro, a Bogo veio Past Tense, On Guard das mãos, mais o peppermint. E durante a tarde ela acabou. Depois veio lavanda. Mas como eu já tinha anunciado para vocês também, e o peppermint faz parte do cuidado no autismo também, eu vou manter e a gente vai falar do peppermint e vai falar da lavanda. Então, aspectos importantes para a gente utilizar o peppermint na rotina de vocês aí, principalmente o touch. Esses elementos maravilhosos, touches, são incríveis para a gente manter na nossa bolsa, tá bom? O vidro é altamente resistente, então a gente consegue manipular, guardar na nossa bolsa, só não deixe em contato com o sol, não esqueça dentro do carro, não deixe lá esquecido o óleo essencial, tá bom? Para que você não degrade ali as propriedades terapêuticas daquele óleo, tá bom? Então o que a gente vai fazer com o peppermint? Trabalhar as questões de foco, concentração com o peppermint. Então, como eu posso fazer isso no meu filho autista usando os óleos essenciais peppermint como objetivo de ter foco, tá? A gente vai trabalhar a aplicação desse rolon aqui, pode ser antes das terapias, pode ser antes das atividades que ele vai fazer, tá bom? Atividades de escola, atividades pedagógicas ou até mesmo atividades lúdicas. Você vai aplicar nos pulsos, tá bom? Você vai aplicar nos pulsos e na nuca, tá certo? Então esses são os 2 pontos que eu quero que você aplique, esse touch, se você objetiva que tenha foco e concentração, tá bom? Vamos ver. Olha, coloquei aqui mais uma questão muito importante no autismo. Além de foco, concentração, memória, que a gente já sabia, né? Comumente já é sabido que o peppermint ele aumenta esse poder de concentração e de foco. A gente vai usar ele também no autismo, mas outra coisa que é muito comum são as questões digestivas.
Olha, gases, inchaço, desconforto abdominal, cólicas. Eu tenho o meu Peppermint Touch, eu vou utilizar para colher benefício do sistema digestivo. Todo ele, desde a azia ao desconforto abdominal. Então eu posso ter um forte aliado nessas situações. Porque às vezes eu tenho uma criança que durante o período, por exemplo, de lua nova, lua cheia, fica, né, um pouco mais inchado, com a barriga às vezes com cólica, dor, desconforto, justamente por causa das questões parasitárias, fúngicas que a mamãe está ali tratando, mas ainda não chegamos ao fim, não combatemos esses parasitas por todo, né? Sempre tem ali um desafio e aí a gente vai utilizar o Peppermint nessas situações, ok? Então, como que eu vou fazer para aplicar pensando na situação digestiva? Então, se eu tiver um desconforto, né, na criança, no adolescente, que seja gástrico, que seja ali arrotando bastante, ou até mesmo com refluxo, né, não tá conseguindo comer direito, tá um pouco enjoado, né, tá nauseado, ou por causa realmente de um meio de transporte, ou porque comeu um alimento e não se sentiu bem, a gente vai aplicar em toda essa região. Se a gente está preocupado com as questões digestivas, às vezes a criança acorda de noite com cólica, dor abdominal, a gente pode aplicar o Peppermint em todo o abdômen, vir fazendo massagem com as nossas mãozinhas, tá bom? De forma muito carinhosa, a gente vai fazer massagens ali no abdômen da criança. Então, duas situações muito importantes que a gente vai usar o Peppermint: foco, memória, concentração, e também na parte de desconforto digestivo, questões de flatulência, né, má digestão, a gente vai utilizar o Peppermint, tá bom? Então, olha, cheguei no lavanda, gente, cheguei no lavanda. Cheguei no lavanda, vocês não chegaram nas 50. Olha isso, as perguntas que estão aqui, e a gente já vai falar do lavanda, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha só, foco e concentração, quantas gotas usar? Então, a gente está falando do touch, certo? A gente está falando do Peppermint Touch, que a gente vai aplicar nos pulsos, na nuca, durante o processo que a gente quer de maior concentração e foco, tá certo? Então, a gente vai usar desta maneira, ele já vem diluído, certo? Ele já tem aqui dentro o óleo de coco fracionado e já está pronto para aplicar sobre a pele. Vamos a mais uma pergunta. Já ia falar vamos ao lavanda, gente. Vamos lá, vamos mais uma pergunta. Pode diluir para Vocês estão conseguindo ler a pergunta? Olha só a pergunta da Estrela, meu povo. O que eu faço com essa mulher? Pode diluir para render ou perde a eficácia? Amor, eu não aconselho que você redilua ele, a não ser se você estivesse falando de crianças abaixo de 2 anos, tá bom? Se a gente está falando de crianças acima de 2 anos, 3, 4 aninhos, eu não recomendo que você faça a rediluição dele, não. Ele já está no ponto certo, na medida certa, na medida testada, para que a sua eficiência e eficácia entreguem o resultado desejado. Então, não redilui, não, tá bom? Eu sei que a gente fica tentada a fazer isso, mas faz isso não, Estrela. Vamos à lavanda, mulheres lindas, maravilhosas. Olha, apareceu mais uma pergunta aqui, peraí. Ó, o On Guard Spray pode ingerir? Não! Ainda bem que você perguntou, Gisele. Não, de jeito nenhum, Gisele. Ele é com álcool, tá? Ele tem álcool. Ele é próprio para desgermar as mãos, olha. Para as mãos, não é para uso interno, tá certo? Ok? Não faz isso não, amiga. Vamos lá, vamos ao lavanda. Ó, vocês estão perto, hein? 43, vocês estão perto. Vocês estão perto. Vamos lá. Vamos nos aproximando aqui do final da nossa live e vamos falar sobre o touch de lavanda. Então, depois o Peppermint acabou, entrou o lavanda, certo? Aspectos muito importantes que eu trouxe do lavanda que talvez você não utilizasse.
Qual é o comum da gente ouvir sobre o óleo essencial de lavanda? Que ele é calmante, tranquilizante, né? Que ele ajuda nas questões do sono. Sim, você pode utilizar principalmente ele associado a um outro óleo, né? No difusor, usando ali na via tópica. É maravilhoso para trazer calma, tranquilidade, ajudar nos aspectos de sono. Sim, mas eu trouxe um aspecto que talvez você nunca tenha utilizado e vai te ajudar muito no desafio da fala, da comunicação aí na sua casa. Então, às vezes, você até tem uma criança verbal, mas que trava muito em situações em que ela tem que se posicionar, falar, se expor em público, né? Tem dificuldade de organizar as palavras ali por timidez, por inibição. Então a gente vai trabalhar fortemente a comunicação com o lavanda. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, olha, além dele ser calmante, tranquilizante, tudo isso que você já sabe, a gente vai usar no autismo com foco na comunicação. Então, ele vai ser uma abertura para a comunicação, um estimulador da fala. Quem não quer um estimulador da fala aí na sua casa? Então, agora vamos a como usar, tá certo? Você vai aplicar, deixa eu pegar ele aqui, você vai aplicar, ó, na garganta da criança, tá bom? Ó, tá molhadinho, não sei se vocês conseguem ver, tá bem úmido, e aí a gente vai massagear, tá certo? E vai vir até aqui embaixo e subir. Isso tudo com o objetivo da gente fazer o quê? Uma estimulação na comunicação. Então, a gente vai proporcionar uma redução da timidez, da questão do acanhamento de posicionar, de falar. Às vezes a criança já passou da fase de não estar mais ali sem estar se comunicando, né? Às vezes deixou de ser não verbal, já tá falando as primeiras palavras, mas às vezes trava, principalmente quando chega alguém que não é membro da casa, ele silencia mais. Você vê que ele quer pedir um copo de água, mas aí porque tem alguém na casa, ele já não pede, ele só volta a apontar. Nessas horas, saca o lavanda touch e aplica na gargantinha da criança, para que ela se sinta à vontade, confiante e estimulada a se comunicar. Olha só que super interessante, uma excelente aliada na comunicação aí na casa de vocês. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Olha, vocês tentaram, hein? Vocês tentaram, a gente bateu na trave. Vocês bateram na trave. Vamos ver aqui se vocês têm perguntas sobre o assunto de hoje. Vou dar aí mais uns 2 minutinhos para vocês tentarem bater a meta, para amanhã a gente fazer a live da Bogo de amanhã. Eu tô sentindo que vai ser olhos assim, que a gente vai vibrar. Olha, gente, garanta nos primeiros horários, para que a gente não passe por isso. Com certeza, se você tá escutando, olha, 49. Se você está escutando sobre o pet tense e de repente não deu tempo, e com certeza na sua casa tem a questão da marcha equina, tem os desafios ali às vezes para ficar dentro de um meio de transporte e você não sabia, agora você está sabendo. Então você não vai deixar mais passar essa oportunidade de adquirir o pet tense para sua casa, para sua família. Vocês bateram a meta. Chegamos, ó. Estamos chegando aí, ó. 50 mulheres daqui a pouco. Tá bom? Olha só, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, é o tempo que vocês conseguem botar 50 mulheres aqui pra gente fazer a live de amanhã, porque eu tô sentindo que amanhã vai ser novamente óleos essenciais, assim, com temas que a gente nunca usou no autismo, porque esse é o objetivo dessa live, é fazer você conhecer formas de aplicação dos óleos essenciais diferente da busca Google. Diferente de dica lá do Google, entendeu? De receitinha pronta. A gente precisa diversificar. É por isso que às vezes a pessoa fala, eu tô usando há um tempo e não tô vendo resultado. Estratégia, fazer no local certo, a combinação correta, com o objetivo pré-definido do que a gente quer alcançar, tá bom?
Bruxismo, olha isso, bruxismo, sim, pode usar lavanda? Boa, olha só, a gente ia acabar sem essa pergunta da nossa querida Estrela. Não só pode, como deve associar com o peste tense e a lavanda, justamente porque ele tem manjerona e tem o basil nele, tá bom? Então você que tem questões de bruxismo em casa, criança dormiu, eu recomendo que você passe. Então, olha só, isso é dica de ouro, tá? Só pra gente encerrar. O peste tense, quem já teve ele, sabe, olha só, dica de ouro para quem ficou até o final. A pergunta da nossa querida, maravilhosa Estrela foi a seguinte: bruxismo, posso usar o rolon de lavanda touch? Sim, e a gente vai usar os dois. A gente vai usar o peste tense, porque ele tem uma combinação, lembra, de relaxamento de musculatura, de um relaxamento dos nervos, que a gente usou lá na machequina, que são o manjerona, o basil, a camomila, o cilantro. Então, a gente vai fazer a mesma composição, a gente vai usar com o mesmo objetivo nessa musculatura mandibular, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Presta bastante atenção, pela deusa, amores. Presta atenção, olha pra mim se você tá distraída. Quem já teve o peste tense sabe que ele é suicida. Quando você vira ele, ele cai um tantão na mão. E a gente não vai besuntar o rosto da criança com ele. O que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua mãozinha, vai passar umas 2 vezes. Você que tem o peste tense sabe que ele baba aqui, ó. Ele sai bastante. Então você vai passar umas 2 ou 3 vezes assim na sua mão. Vai ser o suficiente, tá certo? E você vai pegar o lavanda e vai aplicar do lado. Não passa em cima não. Passa aqui do lado algumas vezes o lavanda. 2, 3 vezes o rolon de lavanda. Tá bom? Você vai fazer assim, tá? O peste tense aqui, você vem cá em cima e faz com lavanda. Ó, molhei, certo? Molhei. Eu vou pegar a ponta dos meus 2 dedos e vou juntar os 2 produtos. Com a minha mão, vou juntar os 2 produtos. E aqui vai estar bem babado aqui de óleo e eu vou fazer a massagem com a ponta dos meus dedos. Ó, eu venho desse ossinho daqui e faço a massagem, ó, até aqui embaixo. Aí pego de novo, venho daqui desse ossinho aqui, ó. Desse ossinho aqui, venho e desço e faço massagem novamente. Faço a massagem novamente, tá bom? Ó, venho e faço a massagem novamente. Depois que eu fiz isso, eu posso pegar a pontinha dos meus dedos e vir relaxando essa musculatura aqui de baixo, tá bom? De baixo e aqui nesse ossinho aqui. Tá bom? Vou trazer até aqui, não é perto da boca, é até aqui com meus dedos e voltar e fazer assim. Entenderam? Então você molha um pouquinho com peste tense aqui, molha um pouquinho mais em cima com lavanda, depois com a ponta dos seus dedos junta os 2 e faz essa aplicação. Fechou?